Então, bom dia a todos, bonjour a tous, a toutes. Então, para nós é uma alegria, né, recebê-los todos aqui nessa nossa atividade. Alonso, você está com problema de comunicação. Talvez eu possa ir e ele volta. O que vocês acham? Sim, professor José Celso, acho que seria interessante. Ele deve estar com algum problema na rede, né? Isso. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un grand plaisir de participer à cette première session du cours interculturalité, spiritualité et éducation, des approches théoriques et méthodologiques. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é um grande prazer estar aqui representando a Unesp nessa aula inaugural. I'm sorry. Amina, good morning, or I believe good evening. Welcome to this classroom. It's a great pleasure to have you here. And I'm very happy to discuss interculturality, having someone that's coming from the other side of the globe. Then welcome. You can count on us for everything. Just send me an email. It will be a pleasure to help you. Como eu estava falando, é um grande prazer para mim estar aqui. Eu participei Bom dia, da gente. Caiu a criação do programa de cátedras franco-brasileiras desde da primeira idealização junto com o Gerard. Então é um grande prazer ver que esse programa ele se sedimentou como um dos principais programas de cooperação das três universidades paulistas, e todos nós três damos muito valor a esses programas e estamos muito querendo que as coisas voltem ao normal para que nós possamos ter novamente a mobilidade dos professores indo e voltando. Ele foi um programa que foi crescendo aos poucos. Ele começou um programa que era focado basicamente na mobilidade de professores franceses para o Brasil, e nós fomos desenvolvendo pouco a pouco. Essa reciprocidade ela foi sendo desenvolvida, e isso mostra a confiança dos parceiros. Eu acho que as verdadeiras colaborações elas se desenvolvem dessa forma, cada um acreditando no outro. E isso é algo, essa confiança mútua foi algo que foi sendo desenvolvido, e esse programa do professor Alonso e da professora Nádia é um exemplo disso, é algo que tem uma constância e que está sendo cada vez mais produzindo melhores frutos. Então, parabéns, Nádia, parabéns, Alonso, merci Nadège pour tout les supports du consulat, c'est fantastique ce que vous êtes en train de faire. Bienvenue à tous. Vous pouvez compter sur nous au service de relations internationales pour aider comme vous voulez. Bonjour, bienvenue. Obrigado, professor Zé Celso, pelas suas palavras. Desculpa, gente, aconteceu o previsto, né? Caiu a internet aqui de casa, estou recorrendo ao do celular. Mas está ótimo. Então, muito obrigado, professor Zé Celso, pelo apoio, né? E parabéns aí da sua dedicação, né? Eu sou um daqueles que tenho recebido seus e-mails, assim, estimulando muito essas parcerias, né? Então, a assessoria de relações internacionais, né? O Serviço de Relações Internacionais da Unesp está em boas mãos aí pela sua competência, pelo seu compromisso, né? Em fazer cada vez mais a nossa Unesp se dialogue com muitas culturas, com muitos lugares do mundo, no nível da pesquisa, no nível do ensino, né? E eu fico muito atento, né? Porque eu gosto desse tipo de trabalho, porque você aprende muito com as pessoas, aprende com, né? E também ensina, né? Também tem essa possibilidade de uma troca de cultura. Então, muito obrigado, professor, e
como você vai continuar na viagem aí, muito cuidado e espero que chegue bem e estamos aqui à disposição para a gente continuar a nossa parceria. Tá bom? Muito obrigado. Então, eu passo a palavra para o professor Gerard Giselle, para a sua saudação. Muito obrigado, professor. Bonjour a toutes et à tous. Boa tarde para vocês lá no Brasil. Não, bom dia e boa tarde aqui na França. Bom, só lembrar que, para mim, a Unesp é uma entidade bem especial. Eu fui professor visitante da Unesp Botucatu, na FCA, entre 92 e 98, muitos anos atrás. Não? E, na época, eu fui recebido também na Proletoria de Pesquisa, lá na Praça da Sé. Então, bom, lembranças. E, bom, só para ressaltar as palavras do professor José Celso, acho que essa experiência que tivemos com as 3 universidades paulistas para ter esse programa conjunto de cátedras franco-brasileiras é um exemplo excelente dessa cooperação win-win. Me lembrou muito bem as discussões que tivemos com os colegas, com José Celso, com os colegas da USP, da Unicamp, para ver como melhorar esse programa. Acho que uma etapa importante foi ver como compartilhar as experiências e os colegas franceses ou brasileiros que chegaram na França ou no Brasil com as outras universidades, ver como organizar palestras de um professor recebido pela Unesp, na Unicamp ou na Unesp. Também um ponto muito importante para todos nós foi a ver como ter essa reciprocidade entre França e Brasil. Não só receber professores franceses, mas também ver como receber professores brasileiros na França. E passamos assim das cátedras brasileiras às cátedras franco-brasileiras. Muito importante. Então, para mim é um prazer sempre participar nesse tipo de evento, mais que tudo com essa época muito difícil que estamos atravessando, e ver que temos essas iniciativas de organizar eventos, cursos com esses meios de comunicação, para mim é uma grande satisfação. Parabéns a todos. E só lembrar também assim que quero saudar a iniciativa do Serviço Científico e Cultural do Consulado em São Paulo, com esses podcasts que permitem compartilhar experiências franco-brasileiras em ciência e tecnologia. Parabéns e muito obrigado por esse convite e sucesso nesse curso e nessa parceria Unesp-Université de Lyon. Muito bem, muito obrigado, professor Gerard. Um prazer, né, pela sua... E um agradecimento especial, né, pela sua dedicação aí, por ter estimulado, criado, motivado esse contato permanente aí da Unesp com a França e com a Universidade de Lyon. Com certeza a gente fica muito satisfeito, né, muito com esperança de continuar a aprofundar essa parceria aí na sequência aí dos anos, né? Cada vez mais acho que é fundamental. Então, eu passo para a Nadege Mezi, né, que ela é adida para a área de ciência e tecnologia do Consulado Geral da França e tem também, com certeza, uma contribuição, né, nesse processo todo de construção desses acordos, né? Muitas vezes tem a questão burocrática, onde que também envolve aí uma dedicação de tempo. Então, eu queria passar a palavra para ela para fazer a sua saudação. Muito obrigado, Nadege. Obrigada, Alonso.
Bonjour, bon après-midi, bom dia, boa tarde a todas, todos os professores, os alunos aqui, aos meus queridos colegas Gerard e José Celso. Eu vou completar talvez um pouco a fala do Gerard sobre o programa. Então, é um programa que foi criado em 2011, né? É uma iniciativa do Consulado Geral da França em São Paulo, com o apoio de seus parceiros de excelência, as 3 universidades estaduais do estado de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Unesp. Então, o programa comemora seus 10 anos esse ano, e normalmente vamos organizar um evento, uma comemoração dos 10 anos no final do ano. Então, Nádia, Alonso se preparam, vai ter uma comemoração online, infelizmente, mas vai ser uma comemoração mesmo assim. Então, é um programa que é destinado para todas as disciplinas, né? Isso é interessante também. Não é um programa só de ciências exatas, não é um programa só de ciências sociais, mas é um programa que acolhe todos os tipos de projetos, com pesquisadores franceses titulares, que vão para o Brasil, e como o José Celso e o Gerard lembraram, tem uma reciprocidade, ou seja, agora os professores brasileiros, os pesquisadores brasileiros também vão para a França para uma estada de até 2 meses. Os pesquisadores franceses vêm de diversas universidades na França, como a Universidade de Lyon, de onde vem a Nádia, e de organismos de pesquisa como o CNRS ou o IRD. E as candidaturas, os projetos de candidatura são escritos, pensados da parte dos brasileiros e da parte dos franceses, juntos. São projetos pensados e escritos com as 2 partes, incluindo os laureados de 2021, foram ao total 190 projetos que foram desenvolvidos ao longo desses 10 anos. Tá? A Unesp acolheu um total de 43 desses projetos, contando esse projeto da Nádia e do Alonso. Bom, já falei que vem de diversas áreas do conhecimento, jornalismo, geografia, matemática, etc., etc. Podemos ver também que esse programa se instalou na paisagem da cooperação científica franco-brasileira e atraiu grandes pesquisadores. Participaram desse programa o sociólogo Bernard Lahire, o Dimas Covas, atual diretor do Instituto Butantan, a Paula Minoprio, atual coordenadora da plataforma Pasteur USP, enfim. Com essas pessoas, vemos que o programa se tornou um programa de cooperação de excelência e, apesar das adversidades, sobretudo nesse ano de 2021, o programa continua se fortalecendo e atraindo pesquisadores franceses e brasileiros. Evidentemente, nesse ano de 2021, é um programa um pouco diferente dos outros anos. Foi decidido com os colegas da Unicamp, da USP e da Unesp de tornar as cátedras em modo virtual. Catedrais virtuais, vamos dizer assim. E, felizmente, a gente, apesar dessa virada virtual, recebemos muitas candidaturas e foram 12 projetos esse ano que foram escolhidos, e dentro desses projetos, então, tem o projeto da Nádia e do Alonso.
evidentemente, esse ano 2021 é um ano de desafios para todos nós, tanto para os alunos, e é difícil a situação, e para os professores e pesquisadores também, e para a cooperação também. O que é uma cooperação sem mobilidade, sem presença de pesquisadores, sem poder ir nos laboratórios, sem poder ir nas universidades? Então, todos nós temos que reaprender e fazer de uma outra forma. Tá? Então, eu acho que esse ano é uma aprendizagem para todos nós, no consulado, nas reitorias, em cada lugar da pesquisa, do ensino. Então, para todos nós, parabéns, eu queria dizer, e força e sorte, porque não saímos ainda, infelizmente, da pandemia. Então, mas eu acho que aprendemos bastante, muitas coisas, e que vai tornar mais fácil, talvez, as nossas atividades desse semestre que tá começando. Então, eu desejo a todos um ótimo curso, e aos alunos, eu espero muitas novas aprendizagens e incorporação de novos conhecimentos. Eu quero de novo saudar o Gerard, grande colega, e como o Alonso falou, que se dedicou muito para a cooperação franco-brasileira no estado de São Paulo. Então, Gerard, grande abraço. José Celso, vamos lá na frente, tem muito mais, e estou aqui. E Alonso e Nádia, um ótimo curso para vocês. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Nadege, pelas suas palavras, assim, bastante estimuladoras também, né? E agradecer aí sempre, claro, o consulado pelo suporte, né? E o cuidado em conduzir todo esse processo. Foi muito tranquilo, assim, muito até rápido, né? No processo de candidatura, depois junto com a Unesp. Isso, eu e a Nádia ficamos muito contentes, né, Nádia, quando soubemos do resultado. Foi muito, muito bom. Eu queria aqui, antes de passar a palavra à professora Eliana, agradecer os professores que também estarão conosco aqui no nosso curso, né, que é o professor Aurino, que está ali todo paramentado. Uma saudação, professor Aurino. O professor Silas, também estou vendo aqui, uma saudação, né? O professor Genivaldo, o professor Jailton. Eu não estou vendo o professor Marlos, não sei se ele já entrou, mas são esses colegas, e o Florhan também, que vai trabalhar com a gente nesses dias, né? Então, só para informá-los, então, o professor Gerard, José Celso e Nadege e Eliane, então o curso será hoje, de manhã e tarde, quinta-feira, dia 5 de manhã e tarde, dia 9 de manhã e tarde, dia 12 manhã e tarde. Então, temos aí uma jornada de não só de construção, né, e partilha de conhecimento, mas também de relações humanas, né? Mesmo que seja virtual, a gente estando presente aqui, nós vamos construir de alguma maneira as nossas relações, né, de amizade, enfim. Então, eu passo a palavra para a professora Eliane, nossa coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Unesp de Marília. Professora, por favor. O seu microfone. Acho que está tendo algum problema na conexão, né? Acho que eu sugiro, professor, aqui, se você puder sair e voltar, porque essa é a técnica do Google Meet, né? Você sai e volta.
Mas o microfone da professora Eliana estava desativado, não é? Sim, estava, mas eu acho que ela chegou a informação de sair e voltar. Muito bem. Alonso, eu tenho compromisso na reitoria, eu Ah, preciso, não, eu não vou chegar lá, tenho mais uma hora e meia. Mas, ao mesmo tempo que eu gastei de Guará até aqui na entrada de São Paulo, eu gasto daqui até na reitoria agora. nossa, você tá aí Estou naquele chegando em posto São... da Trabalhadores que tem Ah, em São Paulo. não, fica tranquilo, professor, fica tranquilo, viu? Tchau, gente. Obrigado. Muito Merci obrigadão, beaucoup à viu? tous. Au revoir. Tchau, José. Tchau. Tchau, um Muito abraço. obrigada, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Muito bom. Então, enquanto a professora volta, vamos continuar aqui. Então, vamos dar uma saudação, né, professora Nádia? Se você, depois que ela entrar, a gente para e volta depois, né? Isso. Mas eu só queria... como? Não, talvez a gente eu pudesse falar um pouco enquanto a professora Isso, estivesse se conectando, né, porque como tá todos lá. temos vários compromissos, então eu só queria agradecer realmente os representantes institucionais que estão aqui. Realmente é um grande prazer, porque eu acho sempre que, na minha cabeça tem essa questão que é, eu dizer em francês e em português, héritage et transmission, herança e transmissão. Então, eu tenho muita honra, que é pela segunda vez que eu sou laureada da Cátedra Franco-Brasileira, então, a primeira com a Unesp, então, a primeira vez com Bauru, e dessa vez com Marília. Então, para mim, assim, é muito, eu me sinto muito honrada, porque, quando eu digo honrada, é no sentido de dar continuidade e também formar redes, né? Eu, inclusive, assim, tenho uma pena que esse programa seja destinado apenas às universidades do estado de São Paulo, porque nós temos, e é esse sentido de fazer essas redes de pessoas que são especialista também em outras universidades brasileiras e francesas, e como o professor Alonso fez referência, então, a Universidade Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, eu não sei se eu estou... o INSPE de Paris-Sorbonne. Eu tenho uma palavrinha de dizer também do diretor do meu INSPE, que estava nas montanhas, atualmente que estamos no período de férias, e não conseguiu entrar, se conectar pela rede, né, mas está aqui também a palavra dele de reconhecimento. Então, para mim, assim, é realmente um prazer, porque são continuidades e rupturas, e construção de novas redes. E eu acho que essa questão que foi colocada, que não apenas, né, em 2018, eu estava fisicamente em Bauru, na Unesp de Bauru, eu acho que nós fizemos um trabalho que foi importante, assim, deu muito trabalho, mas foi também muito gratificante. É uma pena que realmente com as condições sanitárias e com a crise sanitária a gente não pode estar presencialmente, mas a gente faz de outra forma e cresce do mesmo jeito. Eu digo assim, a modalidade é apenas que é diferente, mas uma das coisas também é o incentivo que eu gostaria de pronunciar aqui com o convite de professores brasileiros na França. No meu caso, eu não consegui que isso fosse possível na Universidade de Lyon, então eu acho que isso é uma coisa que fica em aberto, e esse encorajamento para que seja realmente cátedras franco-brasileiras, né, e que essas fronteiras que se erguem cada vez mais, elas sejam fronteiras porosas, né? Então, que a capacidade de conhecimento não sejam ligadas só a locais específicos. Então, somente agradecer a parceria já, então, com o professor Nelson Pirola, que foi em 2018 da Unesp, né, com o programa que nós fizemos, e a continuidade com o professor Alonso Bezerra, realmente companheiro e parceiro, mas também com
a Nadege, que eu realmente aprendi a uma verdadeira parceira, o professor Gerard, que eu agradeço bastante de ter aceitado esse convite, porque eu acho que é importante com mesmo a presença, né, de vocês aqui para nos encorajar, porque depois, como o professor José Celso disse, estava no local, acho que de um posto de trabalhadores, era isso, professor Alonso? Pronto, então nós somos os trabalhadores de base, não é? Então depois a gente vai tocar o barco para frente, como a gente diz, e contando com uma grande parte das pessoas aqui presentes, os professores, eu diria, são franco-brasileiros, se não oficialmente de alma, né? Porque são parceiros de longa data. Então, são franco-brasileiros, no sentido onde são brasileiros, às vezes, de nacionalidade, mas que tiveram formação na França, ou o professor Florent Pasquier, que é francês de nacionalidade, mas que também tem um pé no Brasil. E, então, eu só queria agradecer a vocês e aos colegas que estão aqui presentes, e aos alunos que estão tendo confiança na gente para a gente colocar esse barco para andar. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, professora Nádia. Daqui a pouco a gente volta, né? Vamos passar, então, a palavra aqui para a professora Eliane, que deu certo aí pelo jeito, né, professora? Obrigado, viu, pela presença. Bom dia. Vocês me ouvem? Tranquilo. Não, eu que agradeço, peço desculpas, a hora que eu fui falar, travou, né? Enfim, eu gostaria de saudar todos e todas, em nome do PPGE, todos os professores envolvidos, sobretudo aqueles que ministrarão o curso. Eu acho que é uma grande oportunidade para os nossos alunos. A gente vê um intercâmbio muito grande de diferentes grupos, e a gente sabe que um programa de excelência como é o nosso, ele precisa de uma política de internacionalização constante, né? E essa política também se faz por esse tipo de ação que o professor Alonso, para a qual, né, o professor Alonso vem se dedicando há muito tempo. Então, eu gostaria de saudar vocês, agradecer a presença, né, de todos, cumprimentar os orientandos e os membros do grupo de pesquisa do professor, porque eu sei que isso também é uma empreitada que envolve muitos braços, né? Dizer que para o nosso programa é uma iniciativa muito importante e favorece bastante a nossa construção, né, nesse novo quadriênio, das ações de internacionalização. Quero saudar os nossos alunos do PPGE que se envolveram e buscaram se matricular nessa disciplina e acompanhar esse curso, e desejar a vocês que seja um período muito profícuo de novos aprendizados, bastante desequilíbrios no sentido nato da teoria que eu estudo, né, teoria pagetiana, e de novos aprendizados. Obrigada, professor, em nome do PPGE, também quero me colocar à disposição para aquilo que se fizer necessário aí nessa empreitada. Um bom trabalho, bons estudos, e estamos aqui para o que for preciso. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada, Alonso. Obrigado, professora Eliane, muito bom, viu? Acho que o programa sempre teve o cuidado de acolher, né, de incentivar e apoiar esse tipo de iniciativa, né? Então, para nós, eu faço com muito gosto e tento também estimular o grupo de pesquisa, né? Tem aqui uma parte deles está presente aqui para prestigiar e participar também, né, da formação que esse curso pretende oferecer, né? Os alunos de outras instituições, de outros programas de pós-graduação que também estão aqui participando. Então, eu acho que já do início já posso dizer que atingimos o nosso objetivo, né? Que era justamente integrar o título da disciplina. Nós queremos garantir esse tipo de integração mesmo, né? De interculturalidade, discutir a partir de várias perspectivas, né? Inclusive de pesquisas, né? Muitas, com certeza, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco das pesquisas que são feitas, estão sendo realizadas,
E também tem alunos da graduação, professores da educação básica, professores de universidades, enfim. Então, há um grupo bastante heterogêneo, mas isso não significa uma disparidade de distância, significa justamente vários olhares e interesses para o mesmo problema, né? Então, eu queria te agradecer e vamos, então, seguir nosso trabalho aqui. Tem o professor Florent, que também está aqui, né? Que é da Universidade de Sorbonne. Queremos agradecer a presença. Então, Gerard e Nadege, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E, com certeza, nesse momento, se consolida, né, cada vez mais uma parceria entre o Brasil e a França, e o cuidado de vocês em cuidar, de se ocupar o seu tempo, né, e nos ajudar nesse processo é muito bom. Então, se vocês quiserem fazer uma saudação aí, para a gente depois passar para a segunda etapa aqui do nosso trabalho. Nadege? Obrigada, Alonso. Então, ótimo curso para vocês, muitas aprendizagens e até breve, imagino, porque sei que vai ter outras oportunidades e outras cooperações. Merci beaucoup. Professor Gerard, s'il vous plaît. Sim, muito obrigado pelo convite para participar na abertura. Foi um prazer para mim. Muito sucesso para esse curso e espero até breve. Estou agora na França, mas eu penso voltar fim do mês de agosto. Então, podemos combinar uma visita em Marília ou em São Paulo, com muito prazer. Abraços a todos. Com certeza, professor. Muito obrigado, viu? Pessoal, então vamos... Professor Nádia, não está aqui aparecendo, mas deve estar aí nos bastidores. Não, eu estou... um pequeno problema na ativação da câmera. Eu estou ouvindo vocês, agradeço ao pessoal, mas eu vou tentar, no pior dos casos, eu também desconecto e conecto novamente. Está muito bem. Pessoal, então, eu não sei se... Nadege, você queria fazer que o Florent, pelo menos, fizesse uma saudação, depois você fizesse a tradução, pode ser? Acho que vamos organizar assim para que os professores que estão presentes aqui fizessem uma saudação, né, da disciplina, e depois a gente vai fazer os combinados aqui do curso, tá? E aí a gente encerra o período da manhã e voltamos no período da tarde. Obrigado, professora Eliane. Muito obrigado por tudo e estamos juntos aí, viu? Eu que agradeço. Bom trabalho, viu? Obrigada. Então, eu queria então ouvir os professores e depois a gente faz os combinados, o professor Genivaldo, Aurino, o Silas e Jailton. Né? Vamos começar por alfabética, né? Então, Aurino. E bom, Aurino, está bonitão aí, viu? Com esse cocado. Na realidade, eu estou honrando o lugar de onde eu estou falando. Eu estou falando de uma aldeia indígena, da Cajutibiró, aqui na Baía da Traição. E estou sendo acolhido pelos potiguaras desde o início da pandemia e aprendendo com eles os processos de decolonizar, de fato, a partir de uma experiência assim, mais intensa de imersão. Então, numa última cerimônia que teve aqui no Ritual da Lua Cheia, foi um trabalho dos pajés aqui contra a PEC, né, que está arrasando os povos indígenas. Então, os pajés solicitaram que as pessoas que estivessem ligados à causa indígena colocassem também os cocares, que nesse momento está simbolizando que nós estamos em luta. Então, essa relação franco-brasileira e aqui franco
indígena, ela inicia bem anterior, né? Logo no momento que os portugueses invadiram o Brasil, a França já esteve aqui também presente, nesses movimentos de enfrentamentos também. Então, nós continuamos nesse processo de enfrentamentos, de construção de modos de vida, de modos de pensar, que, de fato, né, extrapola esses lugares sociais, esses lugares França, Brasil, e a gente possa, de fato, construir um lugar epistêmico, um lugar assim, de um compromisso ético-político, né, que permita modos de vida onde o bem viver seja, de fato, algo pensado por todos os povos, dentro de um princípio assim, de que nós ocupamos a mesma terra, partilhamos a mesma terra e estamos, com a pandemia, precisando aprender novas formas de relação. Então, a ideia nesse processo, nesse convite de partilhar com vocês, um trabalho longo que a gente vem aí com Nádia há bastante tempo, de criar pontes, de criar laços de relações que nos permitam uma condição, de fato, de dignidade, de maior reconhecimento de nós enquanto humanos e em relações com outros modos de vida, com a abertura das nossas universidades, com a abertura das nossas fronteiras, para que possamos, de fato, termos mais dignidade, termos mais bem viver. O Brasil atravessa um momento de sufocamento, um momento de muito fogo, queimando tudo. Então, cursos como esses arejam, né, e alimentam sonhos, porque nós somos sonhadores, né? Quem tenta implementar formas outras de relação são sonhadores. Então, nós estamos aqui sonhando com vocês, dizendo que isso que estamos vivendo é um pesadelo, mas como todo pesadelo foi sonhado por alguém que não está legal, nós estamos tentando sonhar outras coisas. E se nós implementarmos sonhos coletivos com muita força, nas experiências que a gente tem tido aqui com os pajés, com os curadores, nós acreditamos que podemos sim, porque um povo que resiste há mais de 500 anos nos ensina que é possível sonhar outros modos de vida, sonhar outros modos de relação. Então, agradeço o convite, agradeço ao Alonso, a Nádia, aos colegas que vêm compartilhando, né, que vêm desfrutando, e, acima de tudo, agradeço aos indígenas que nos acolheram nessa terra, têm construído conosco essa resistência e uma existência capaz, de fato, de promoção de vida, né, e de todas as formas de vida. E todas as formas de vida valem a pena ser vividas. Então, grata a todos, todas. Obrigado, professor. Muito bom, viu? Suas palavras e sobretudo, aí o seu engajamento e, com certeza, aqui agora, com certeza, nós estamos irmanados aí com a sua luta e também se sinta fortalecidos, né? E por nós todos aqui, com certeza, porque não é só justa, é mais do que necessária, né? Fazer esse enfrentamento e fazer reconhecer toda essa nossa cultura, toda essa nossa história, né? Das mais diversas maneiras, seja na universidade, seja mesmo no terreno mesmo onde vivem as pessoas que hoje foram, né? Estão sendo massacradas, né? Excluídas, enfim. Professor Djailton, por gentileza. Bom dia. Então, eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, principalmente porque eu venho falar de um lugar da interculturalidade. Por que da interculturalidade? Porque a minha tese, ela vem a partir dessas duas referências, Brasil e França. Eu trabalhei no regime de cotutela com o professor Aurino e com a professora Nádia.
E aí, hoje, eu me sinto muito à vontade de estar aqui, porque eu venho nessa perspectiva do que Marcel Mauss fala da dádiva, do dar, do receber e retribuir, de estar presente aqui nesse processo de construção desse sonho que a Aurino traz, mas desse sonho coletivo que se constrói não apenas a partir de palavras, mas principalmente a partir de ações, de vivências, de experimentações. Essa é a proposta que eu pretendo desenvolver aqui, de experimentar essa decolonialidade a partir dos textos, a partir das afetações, a partir daquilo que nos atravessa nesses estudos, nessas pesquisas. É experimentar agindo de uma forma coletiva, num discurso ativo, num discurso provocativo. Então, se eu venho desse lugar da interculturalidade, hoje também, e mais do que nunca hoje, eu falo também dos lugares das periferias, dos lugares das minorias, dos lugares daqueles que estão em todos esses momentos atravessando esse embate, essa luta. E quando eu me refiro aqui à periferia, eu não estou falando apenas das periferias das comunidades, das favelas, mas eu falo de todas as periferias, inclusive as nossas. Quando a gente se afasta do nosso centro, quando a gente se afasta daquilo que nos orienta para algo em busca desse coletivo, dessa integração do humano com o extra-humano. Eu venho falar também, ou provocar também nas minhas falas, nos meus encontros aqui com vocês, para transformar esse processo não apenas como um processo formativo, de uma formação, mas um processo de uma transformação, que a gente possa aqui desenvolver a magia, que a gente possa aqui desenvolver dentro desses encontros a magia dessa transformação, da transformação individual, da transformação coletiva, a partir de sonhos que se sonham juntos e se transformam em ações. Esse é o lugar que eu venho falar, é o lugar que eu venho convocar vocês para juntos podermos sonhar, materializar e passar por esse processo como um processo de transformação, de uma formação, não como um formato, mas de uma formação como muito além de formas, buscando ações. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, e muito obrigado a todos que estão aqui presentes, e principalmente aos professores que nos convidaram para estar aqui junto a vocês. Muito bem, Jailton. Muito obrigado aí, viu, querido? E você está onde? O Aurino falou que está lá na Bahia, e você, nesse exato momento, está... Eu estou em Recife, mas eu atuo, né, ensino em Garanhuns, que é no interior de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco. Eu só existo porque existe a cidade de Garanhuns, porque lá que meus pais se casaram, na década de 1950, né? Minha mãe sempre falava do famoso Padre Nelson, né? Que não sei se você já ouviu falar, mas foi em Garanhuns, que eles são de Águas Belas, né? Que é perto aí, uns 80 Exatamente. Que eu preciso ir lá, porque eu tenho sangue funiô, que com certeza são os índios ali indígenas daquela região. Tenho olhado muito sobre, conhecido um pouco, e eu tenho, assim, reconhecido palavras que meus pais e meus avós falavam sobre, e, assim, não tenha dúvida que eu sou desse povo, porque jeito, o comportamento deles, aí tem alguns vídeos na internet que eu tenho visto. Então, que legal, viu? Fico muito contente aí de saber que você... Então, Garanhuns, eu já tenho um lugar para... Você já me indicar um lugar para eu ficar aí quando nós formos conhecer essa região. Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigadão, Jailton. Professor Genivaldo, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes, né? Muito bem, muito bem. Quero agradecer, primeiramente, aí essa força superior que nos guia, né? Por estar presente aqui. Quero agradecer o professor Alonso, companheiro de longa jornada aí, de décadas, né? De orientação, agora de um trabalho coletivo. Quero agradecer os professores que estão fora aí do Brasil, os professores que estão dentro do Brasil, os
professores como o professor Aurino está dentro do Brasil, de dentro do Brasil, né, no coração do Brasil, que os povos indígenas representam esse coração do povo brasileiro, né, que dá essa alma, né, juntamente com os povos afrodiaspóricos e com os europeus também, que formam esse caldo, né, que é o Brasil, e que precisamos reconhecer todos os lados, né, e estamos nessa batalha para reconhecer um desses lados um desses lados, no caso dos povos originários, que foi desprezado, renegado, enfim, colonizado, né. Eu falo aqui da Serra de Echaporã, em São Paulo, é um lugar muito bonito. Quero agradecer também a operadora de internet, porque eu estou conseguindo falar por ela, e é algo difícil. Quem me acompanha aí sabe da minha dificuldade aí com a conexão, mas hoje a conexão está boa, ela está tranquila, então é um bom augúrio, né, um bom sinal para o nosso começo, né? Então, quero agradecer a vida, a oportunidade de estar com vocês, quero agradecer a presença de todos os alunos e as alunas que fizeram a inscrição e estão conosco nesse curso, né? E dizer aí, junto com o professor Aurino, que representa bem essa luta, né? Não é apenas um espaço de sonho, né? Mas é um espaço de luta também. Como fala o Ailton Krenak, né? Os ancestrais ensinaram técnicas para sobreviver, para abrir paraquedas, para aguentar o fim do mundo, né? Porque tem sempre uma história a mais a ser contada, segundo o Krenak. E essa história a mais a ser contada é uma história de resistência. Então, me parece que nós estamos nesse momento de resistência, porque nós queremos contar uma outra história para os alunos e para as alunas da pós-graduação, uma outra história que tem um sentido muito específico, né? E que não é contemplado nos programas de pós-graduação, no ensino básico, né? Embora exista aí a força legal, a força da lei que obriga a fazer isso, mas na prática a gente sabe como isso acontece, ou melhor, como isso não acontece. Então, me parece que essa é uma abertura, é uma brecha, para a gente poder divulgar, ampliar, consolidar e fortalecer esse movimento, né, que é intercultural, dentro do Brasil, e também é decolonial, porque procura ver de uma outra maneira, entender de outros modos, outros sujeitos, uma outra educação, né, que é livre, né, livre dessas imposições, da colonização, e que tem essa força, né, eu quero chamar essa força também, porque com ela que nós caminhamos. O professor Alonso e eu participamos há um tempo atrás de um colóquio no Pará e conhecemos um parente indígena que falou e isso ficou muito forte para mim, para caminhar é preciso ter força, né? Então é força na caminhada de todos nós aí, como fala o professor Alonso sempre, ninguém solta a mão de ninguém, né? O importante é caminhar com força e juntos. Então eu queria deixar essas palavras iniciais, né? Daqui a pouco teremos uma fala mais técnica, mas quero agradecer e agradecer. Muito bem, professor. Você tem que falar de onde você está, rapaz. Lugar, você está lá no meio da floresta ali, né? Muito bom. Professor Genivaldo do Instituto Federal do campus de Birigui, né? Então, a gente gostaria que é um parceiro esse instituto também nessa caminhada. Então, muito obrigado. Eu vi que o professor Marlos, ele entrou, não sei se ele está por aí. Está aqui embaixo. Professor Marlos, por gentileza, uma saudação. Seja bem-vindo, viu? É um prazer sua presença e a sua parceria conosco. É que nós estamos aqui obedecendo por ordem alfabética, então seria o Silas, mas você entrou, então eu passo a palavra. É um prazer, viu, em conhecê-lo e a gente construir esses laços aí acadêmicos, de amizade e de luta. Muito obrigado, professor. Obrigado, Alonso. Bom dia, pessoas todas, né, aqui conosco nessa manhã. Bonjour, Florent. Nádia, um abraço para você onde estiver. Aurino, um cheiro bem grande, né, de Jailton. E não sei se Silas está por aí, enfim, mas né, quem mais a gente conhecer aqui dentro desse espaço. Primeiro, queria agradecer o convite, né, para a gente poder estar aqui. Queria agradecer a Aurino também por ter sido meu despertador, viu? Eu acordei não faz nem 5 minutos, tive uma insônia braba, ruim que só a gota serena, mas estamos por aqui, né? Importante a gente poder estar se reunindo.
E queria dizer que espero que a gente possa contribuir aí do ponto de vista, né, de vozes polifônicas que possam, né, trazer outras lentes e outras sensibilidades, né? O meu campo de discussão é a psicologia nos espaços periféricos, nas comunidades, crianças e jovens em contextos de vulnerabilização, e a partir desse lugar que a gente vai tentar conversar. Em Natal são 27 graus, está fazendo um calorzinho muito bom, aqui onde a gente mora, né? Estou mostrando vocês o meu home office, que se chama Quarto, né? No qual eu tenho trabalhado desde o começo da pandemia, né? Tem sido esse espaço mesmo de convivialidade, onde a gente tem pelo menos essa oportunidade de abrir uma janela para o mundo, para encontrar as pessoas, né? Para fazer novas tessituras de reflexões e, ao mesmo tempo, de construções que possam ser teóricas, discursivas, mas que também tenham potencialidades políticas e que possam, de alguma forma, criar, né, pontos de resistências, né, dentro de vamos dizer, de um contexto tão necropolítico que a gente está vivendo. Então é isso, um bom dia para todo mundo e a gente conversa mais quando nos reencontrarmos na próxima semana, me parece, onde a gente vai fazer aí uma intervenção coletiva e talvez trazer alguns pontos que possam, né, somar dentro daquilo que é vamos dizer, o espírito, né, dessa jornada. Falando em jornada, que seja uma boa jornada para cada um e para todos nós. Silas, um cheiro para você, que agora estou lhe vendo na tela, vice? Muito bem, Mário. Então, um grande abraço para você e para o pessoal aí da nossa querida Natal, hein? Muito, muito fofo a cidade e o povo também aí, tá bom? Muito obrigado. O professor Silas, por gentileza, sua saudação e muito obrigado, viu, pela parceria e por ser pai ou mãe desse nosso projeto aqui, que com certeza já está bem formado, né? E a gente seguir juntos aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, assim, aproveito assim, para já começar agradecendo aos professores envolvidos, a todos que também se inscreveram na disciplina, por contribuir também para materializar esse projeto, essa proposta. E, de fato, eu só quero agradecer mesmo assim, ao convite feito pelos professores, porque, sobretudo, do lugar de onde venho, do lugar de onde falo, que é o NEINFA, uma organização social de natureza educacional, assim, como eu vou dizer já, localizada numa periferia da cidade de Recife. Para a gente, aqui, o convite, sobretudo um convite como esse, expressa sempre a confiança de quem convida um convidado. Então, por essa confiança, a minha gratidão por possibilitar também, assim, através dessa proposta, dessa disciplina, assim, desse curso, uma experiência de integração dentro de um campo que a gente sabe que é cada vez mais fragmentado. Assim, às vezes eu costumo brincar dizendo, sobretudo a partir desse lugar que estou, que às vezes eu penso que a filosofia fez essa experiência, a filosofia e a educação fez essa experiência da separação entre corpo e mente, reduzindo o campo filosófico a certa cabeça pensante, que, diga-se de passagem, insiste em privilegiar uma única e mesma mente para pensar os problemas do campo educativo, os problemas do nosso tempo, que é a mente antropológica, filosófica moderna, porque talvez eles não conheciam o mangue, e por desconhecerem a lama, eles não conheceram os caranguejos, não os caranguejos crustáceos, mas os homens caranguejos. Os homens e mulheres caranguejos, diferentemente dos filósofos do nosso tempo, eles têm a cabeça unida ao corpo. A ciência chama isso de cefalotórax. Acho que o movimento Mangue Beat, que nasceu aqui, em Recife, chamaria isso de outra coisa. Isso poderia, inclusive, se fosse um texto, ser uma nota de rodapé.
Mas, como não é, eu estou falando isso por uma razão não tão simples e não casual. Assim, só para que vocês entendam, assim, meu primeiro contato com a filosofia como praxis humana, desde uma intenção claramente pedagógica, assim, para falar como o professor Giuseppe Ferraro, ocorreu por volta dos anos 2001, 2002, quando eu participei, aos 13 anos, de um curso de formação de educadores sociais oferecido por uma organização social de natureza educacional, que é essa organização que eu estou hoje, que é o NEINFA, que é localizada ainda hoje na comunidade do Coque, que é onde moro e de onde estou falando. O Coque é uma favela, como eu estava dizendo a vocês, da cidade do Recife, que foi considerada, assim, durante muito tempo pela mídia, como uma das periferias mais violentas da região metropolitana. Então, essa periferia, que foi onde conheci a filosofia e tive contato pela primeira vez com o professor Aurino, com a professora Nádia, com o Jailton, com o Marlos, e que onde eu conheci de fato a filosofia, esse lugar, essa comunidade, ela é rodeada por mangue, e foi construída em cima da lama. E as pessoas desta comunidade, sobretudo os moradores mais velhos, eles sabem que a lama que forma o mangue, ela nem é terra nem é água, nem isso nem aquilo. A lama do mangue, ela é uma espécie de, desculpe o francês, de entre-deux, para falar como Merleau-Ponty, ou ainda um entre-lugar, para falar como a professora Tânia Lima, mas um entre-lugar de um idioma salobro. Assim, nem cabeça, nem só cabeça, como sugere a história da nossa filosofia ocidental, nem somente corpo. Nossa história mostra que esses parecem ser duas vias irreconciliáveis. Uma cabeça pensante que parece não precisar de mãos, por exemplo, para escrever, ou um corpo decepado que produz per si uma anotação inteligível, para falar como a Beata Despreciada. Mas a lama, e por isso eu brinquei com o lugar de onde estou falando, a lama do mangue é terra e água ao mesmo tempo. Para quem conhece, sabe que o estuário não é um encontro de dois rios, mas mistura de rio e mar. Nem sal, nem doce. É outra coisa. Nem cogitante, nem extensa, mas é uma coisa híbrida, que só nasce do jeito que nasce, porque foi capaz de abdicar disto ou daquilo. Então, o caranguejo, ele vive na lama, ele vive da lama. O caranguejo, ele nasce no mangue. E a semântica do mangue, ainda para falar como a professora Tânia Lima, ela nasce híbrida. Talvez por isso, os homens e mulheres caranguejos de onde vivo, eles sabem que não precisam cair na armadilha disto ou daquilo, porque do mesmo modo que o mangue que os fez nascer, eles podem também ser híbridos, né? Corpo e mente, ou melhor, um corpo-mente. Por isso eu dizia que talvez nossa filosofia não conheça o mangue, e por desconhecer, eles são tentados a todo tempo por uma questão que insiste em se repetir, que é correr atrás do corpo ou da cabeça. Ou, como pergunta Preciado, como responde Preciado para essa pergunta, na verdade? E se a resposta for o ato mesmo do mestre de uma fábula budista que ela conta em um dos seus mais importantes livros? Se a atividade filosófica consistir nem tanto em correr atrás do corpo ou da cabeça, mas da prática lúcida e intencional de autodecapitação? O que eu quero propor, na verdade, a partir dessa disciplina, assim, nos momentos que a gente puder compartilhar, é que se a gente quiser, de fato, promover um encontro real, assim, intercultural, assim, com esses diferentes modos de pensar, que a gente comece, como sugere Preciado, decapitando a própria cabeça colonizadora de nossa própria filosofia ocidental, que tem reduzido a experiência filosófica a determinadas tradições, a determinada geografia, a determinados povos, e como tem ocorrido ultimamente, sobretudo no campo da filosofia da educação no Brasil, a determinados autores e a determinadas escolas. A gente sabe que, no limite, essa redução vai conduzir a cabeça pensante e filosofante ocidental a uma categoria muito específica de racismo, que o professor Renato Nogueira chamou de racismo epistêmico. É uma espécie de injustiça cognitiva que cria escalas, classes para o pensamento filosófico, estabelecendo o que é mais sofisticado e o que é rústico, isto é desvalorizado do ponto de vista acadêmico. Então, para mim, a filosofia ocidental, ao se colocar como régua privilegiada do discurso filosófico, cabendo somente a ela dizer o que é verdadeiro e o que é falso, distinguindo desse modo o conhecimento válido daquilo que não tem legitimidade, termina cometendo uma série de epistemicídios. Talvez por isso a autodecapitação sugerida
pelo Preciado não seja, assim, uma alternativa tão distante. Decapitar-se, portanto, para mim, para que a gente não caia na armadilha de perguntar por que deveríamos impor o registro filosófico a outras formas de pensamento de povos da antiguidade fora do mundo helênico, como se fosse impossível fazer filosofia fora de um território geopolítico, ou melhor, um território egopolítico europeu. Por isso, assim, minha gratidão a esse projeto, a essa disciplina, por nos permitir abrir um ethos de escuta a outros pontos de vista e, com isso, contribuir com a tarefa de descolonização do pensamento no campo filosófico e educacional franco-brasileiro. Grato. Muito obrigado, Ciro. Muito, muito potente aí a sua fala e eu acho que bastante motivadora, né, para todos nós aqui nessa caminhada de tentar traduzir para um lugar que é nosso, para o nosso solo, né, para a nossa geocultura. Todo esse debate é fundamental e eu tenho, assim, fico muito animado, porque isso, como que nós podemos traduzir e levar toda essa discussão e essa formação e depois uma construção de uma prática, né, para os nossos futuros professores, nos nossos cursos de formação, que ainda está muito centrado numa visão bastante eurocêntrica, né, bastante ainda cogitativa, não sei se isso é a palavra, né, mas a partir de e que muitas vezes não dão conta de enfrentar os problemas que na escola surgem, né? Então, muito obrigado, acho que vai ser esse um dos objetivos do nosso curso, tá bom? Então, eu vou passar a palavra, passou o professor Florent. Então, je vais passer la parole au professeur Florent, s'il vous plaît, pour ta présence. Ma première salutation à tous les élèves qui sont présents là. Et merci beaucoup, merci beaucoup pour ta contribution, qui sera importante pour nous, pour notre réflexion. Merci, professeur. Merci beaucoup, Alonso. Je suis désolé parce que não fala português. Excusez-moi pour ça, je vais parler en français lentement. Je suis très heureux d'être avec cette belle assemblée. Je salue tous les collègues et tous les amis qui nous ont rejoints pour ce cours et je remercie beaucoup l'équipe de m'avoir intégré pour cette action. Alors, je suis enseignant à la Sorbonne, à Paris, et je forme essentiellement les futurs professeurs des écoles. J'ai un intérêt pour trouver le lien entre les nouvelles technologies et la spiritualité. Parce que les nouvelles technologies ont peut-être une tendance à déshumaniser, à rapprocher ce qui est loin, mais éloigner ce qui est proche. Et le questionnement existentiel me semble très important pour essayer de relier ces deux parties. L'épistémologie que je mobilise et que je présenterai plus en détail plus tard provient de la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, c'est ce qui est entre, à travers et au-delà des disciplines. C'est une recherche internationale au travers du réseau du CIRET. Actuellement, le 3e congrès mondial de la transdisciplinarité en ligne est ouvert à toutes les personnes intéressées 2 fois par semaine. Et pour le mois d'août, nous aurons donc 8 interventions en langue espagnole. Et on peut regarder toutes les vidéos sur le site YouTube du congrès en ligne. La transdisciplinarité, comme elle a été proposée par un de ses fondateurs, Bassarab Nicolescu, repose sur 3 axiomes. Je vais rapidement les présenter
et après je ferai une conclusion pour ne pas être trop long. Le premier axiome est logique. Je vous présente une de mes deux filles qui vient nous rejoindre pour le cours. L'axiome logique, c'est celui du tiers inclus de Stéphane Loupasco. Le tiers inclus consiste à rechercher, lorsque nous avons une apparence d'antagonisme entre deux options opposées, chercher une troisième option supérieure qui va permettre de rejoindre les deux qui s'opposent dans ce qu'il va appeler un niveau de réalité. Le concept de transréalité de Basarab Nicolescu vise à prendre conscience d'une simultanéité de différents niveaux de réalité imbriqués les uns dans les autres. Ils sont donc tous interdépendants et ils ont tous leur importance depuis la microphysique jusqu'à la cosmologie et la macrophysique. Je rebondis sur une phrase qui a été dite par un collègue tout à l'heure qui parlait de résistance. Entre chaque niveau de réalité se trouvent des zones de résistance. Et c'est l'attitude transdisciplinaire de non-résistance. Je vois à Aurino, et dans la transdisciplinarité, bien sûr, nous intégrons les savoirs indigènes et ancestraux qui viennent participer à l'explication et à la compréhension du monde. Et il est donc important de sortir de nos zones de résistance mentale pour comprendre l'implication de tous les niveaux de réalité. Ça, c'est à la fois donc l'axiome logique, le tiers inclus, qui permet de passer de niveau de réalité en niveau de réalité. Ça, c'est le deuxième axiome, ontologique. Et le troisième et dernier axiome est épistémologique. On l'appelle la complexité. Probablement, vous connaissez le travail d'Edgar Morin sur la complexité. Cela participe à la compréhension globale de la transdisciplinarité. Pour conclure, la proposition que je ferai, c'est d'essayer de rendre opérationnel, opératoire, l'approche transdisciplinaire comme possibilité d'être en contact avec la spiritualité dans les contextes éducatifs. Pour cela, j'ai conceptualisé ce que j'ai appelé une pédagogie implicative et intégrative. La pédagogie intégrative consiste à ne rien laisser de côté, mais à trouver et à donner du sens dans la pratique éducative et des apprentissages avec les élèves. La partie implicative, la pédagogie implicative, c'est de travailler avec les élèves pour l'intégration dans l'acquisition des connaissances avec le contexte d'un travail collectif. On apprend bien sûr tout seul, mais on apprend aussi peut-être plus vite ou différemment ou avec d'autres choses quand on est ensemble. Être ensemble, ce n'est pas seulement les étudiants ensemble et les professeurs dans un autre ensemble, c'est le buen vivir de Paulo Freire, c'est le vivre ensemble, le être ensemble, avoir des projets ensemble, tous les partenaires de l'action éducative. Il y a un grand pédagogue en France, Philippe Mérieux de Lyon, qui a beaucoup travaillé la question du faire ensemble pour vivre ensemble et pas seulement se supporter ensemble. L'objectif, et je termine maintenant, de cette pédagogie, de la transdisciplinarité, c'est de grandir notre niveau de conscience. Et la conscience est un des éléments possibles de la spiritualité. Et c'est comme ça que, en travaillant à plusieurs, avec différents objectifs, avec différentes étapes, nous pouvons participer de l'élévation
de la conscience individuelle et collective pour que la dimension spirituelle vienne s'incarner. En France, on rajoutera de façon laïque, parce que c'est très important dans le système d'enseignement français de bien séparer le religieux du spirituel. Et en se focalisant sur le spirituel, nous pouvons rentrer dans cette démarche qui est compatible avec les missions de l'enseignement. Obrigado. Merci, Florent. Beaucoup de choses très intéressantes, ta présentation et ta proposition de travail et de réflexion. Et je suis sûr que sera très contributive avec nous, pour nous, et notre recherche, et notre réflexion et notre travail dans l'école, dans l'université. Je vais demander à Nadia pour traduire un peu, Nadia, parce que tu connais la recherche. Merci beaucoup, Alonso. Eu vou traduzir o Florent, né? Então, eu estava dizendo para vocês, estava com um problema na câmera, então, Florent, j'avais un souci avec la caméra, et donc c'est difficile quand même de traduire donc, la profondeur de ta pensée, mais je vais essayer de faire un petit résumé. O que eu estava dizendo para o Florent, para os que não conseguiram captar, né, mesmo se ele falou lentamente em francês, e um pouco, é por isso que eu saí e entrei novamente, porque a minha câmera estava com problema. Na realidade, o Florent, ele é professor no Instituto Nacional Superior de Professorado de Educação da Universidade de Paris-Sorbonne. Então, ele trabalha notadamente com professores da escola de ensino fundamental, na formação de professores da escola de ensino fundamental. E o Florent, que ele gostaria de trabalhar um pouco aqui, seria a noção da espiritualidade e tecnologias da informação e da comunicação. Ele disse alguma coisa que eu achei muito interessante, que nessa ligação entre a espiritualidade e tecnologias da informação e da comunicação, TIC, existem dois pontos que podem parecer contraditórios, que seria aproximar o que está longe e distanciar o que está próximo. Então, a partir dessa perspectiva, ele fala de um congresso que vai acontecer agora no mês de agosto, que eu não consegui captar exatamente, mas talvez eu peço para ele colocar no chat todas as informações, que é gratuito e que fica pelo YouTube, então, ligado a essa questão da transdisciplinaridade. Ele gostaria de trabalhar nesse nosso curso, está exatamente nessa ideia de um professor de ciência da educação de Lyon, que é o Philippe Mérieux, e também na perspectiva de Paulo Freire, que é estar juntos é o viver juntos, no sentido de fazer juntos, para viver juntos, e não apenas para se suportar estando juntos. Então, ele a partir disso, ele conclui, ele abrange para a noção da consciência, e que é um dos elementos possíveis da questão da espiritualidade. Então, essa noção da elevação da consciência, não apenas a elevação da consciência individual, mas da consciência coletiva ligada à espiritualidade. E, no caso, não é, como ele diz, o que ele desenvolve é uma espiritualidade laica, não é, e não religiosa. Então, ele, obviamente, agradeceu a todos, e inclusive todos os alunos que se inscreveram e os colegas, e ele está entre dois, não entre dois de Merleau-Ponty, professor Silas, mas porque ele está chegando em um local e indo para o outro. Então, vocês viram uma menininha que chegou, é uma das duas filhas dele, então, é nessa questão como é que se diz, da virtualidade, onde o público e o privado se misturam, né? Então vemos gatos, crianças, tudo isso aparecer, mas é um pouco nesse sentido que o professor Florent gostaria de trabalhar conosco.
Muito bem, obrigado, Nádia. Acho que é bem isso mesmo, né? Acho que tem alguns conceitos que são bastante ricos, que ele vai trabalhar, que nós vamos trabalhar, né? Que é a ideia da transdisciplinaridade, da espiritualidade, né? E essa troca, né? Essa diferença entre o religioso e o espiritual, que me interessa também, para a gente não se tornar fechados, né? Dentro das nossas crenças, né? Mas e o Florent, desculpe, Alonso, ele colocou o link, tá, no chat do congresso que vocês podem assistir. Maravilha. Então, merci a Florent, e obrigado a todos. Então, vamos aqui, já são 10h20 e pouco. Agora, nós vamos fazer só uma pequena apresentação do que nós preparamos, né, o professor, do ponto de vista do calendário, dos temas, né, que serão trabalhados durante. Vocês já receberam o cronograma, eu só queria reforçar. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, rapidamente, aqui um pouco qual é o conteúdo que nós queremos, que nós propusemos, né? Eu só queria retomar. Isso vai acontecer. Ai, caceta. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Pequeno. Então, nós preparamos aqui então, o conteúdo que nós vamos trabalhar. Vocês estão vendo? Dá para acompanhar, mais ou menos, aí? Tudo bem? Sim. Então, o conteúdo, aqui é o plano de ensino, mas eu vou aqui fazer um recorte. Então, nós colocamos a questão dos estudos, alguns textos, né, que nós separamos. Então, a questão dos estudos pós-coloniais, subalternos, né, modernidade e colonialidade, decolonialidade e educação, do giro decolonial ao giro epistêmico, né, o caso das plantas professoras, interculturalidade, alteridade e educação, o que podemos aprender com os povos indígenas para adiar o fim do mundo, né, afetividade e transformação humana, espiritualidades participativas decoloniais e as metodologias de pesquisa. Então, todos esses temas, de alguma maneira, a gente gostaria de... Claro que cada tópico desse é um curso. A gente tem noção disso. Mas aqui é para abrir o debate e a gente estimular a reflexão e também, eu acho que ampliar, do ponto de vista da formação, né, de quem está aí, seja na lida diária da sala de aula, quem está fazendo pesquisa, né? Enfim. Então, para a gente incluir, esse é um dos nossos objetivos, incluir essa temática, né, nas nossas vidas, inclusive, e eu acho que, sobretudo, agora, nos tempos que nós vivemos, né? Então, o objetivo da disciplina, né, analisar esses conceitos todos, né, refletir sobre essas temáticas, discutir acerca dos mecanismos de dominação, de invisibilização que foram instaurados ao longo do tempo, na formação do pensamento, da cultura latino-americana, e por final, que sempre fica no final aqui dos tópicos, mas ele tem uma centralidade também no nosso trabalho, que é explorar novas perspectivas para a educação a partir das temáticas estudadas, em especial suas repercussões na prática docente na sala de aula. Né? Então, que tenha uma consequência prática todo esse trabalho. Como vocês já sabem, que já está participando de aulas há um certo tempo, nós estabelecemos, embora oficialmente as aulas seriam das 8 ao meio-dia, mas ninguém consegue fazer isso, né? Vocês já sabem disso aí, nós aprendemos, pelo menos nesse período. Então, nós marcamos das 9 da manhã até as 11, né? Um pouco antes, um pouco depois, sem problemas, e
e à tarde, das 14 às 16 horas, né? No mesmo esquema, né? Com aulas, discussões, né? Os textos, né? Que a gente vai... Já mandei para vocês todo o que nós selecionamos no primeiro momento. Com certeza vão surgir demandas durante aqui o curso e a gente vai indicando, né? Que muitas vezes o interesse de cada um também a gente gostaria de valorizar e atender, né? E o critério de avaliação, pessoal, eu e a professora Nádia, nós tínhamos pensado no seguinte: nós vamos manter o tradicional, mas de uma maneira tenha resultados, assim, no sentido de ser uma boa contribuição. Então, que cada um prepare, seja individual, seja no grupo, por exemplo. Se a temática for semelhante e as pessoas derem para se articular, para escrever um texto, e a nossa ideia é publicar todo esse material, né? Então, como temos bastante gente, até facilita para nós se tivermos, por exemplo, 3 pessoas, por exemplo, escrevendo um texto junto, que é legal também, né? Estabelecer um prazo, né? E nós temos aqui, só para esclarecer, 2 tipos de público, né? Tem alunos que são matriculados nos programas de pós-graduação, né? Seja vinculados a programas de pós-graduação. Então, eles estão matriculados oficialmente. E tem aqueles que se inscreveram pelo formulário, que também não vamos... Claro, aí já fica livre para fazer o texto, mas nós vamos viabilizar essa publicação. Uma das estratégias que nós vamos utilizar, como teve custo zero para o consulado, né, e até para a própria Unesp, para esse curso, nós vamos solicitar que eles possam contribuir na publicação, no mínimo, de um e-book, tá? De todo esse material que será produzido aqui por nós todos, tá? Então tem esses 2 grupos e a ideia é que vocês produzam esse material, né? Sejam textos teóricos, sejam relatos de experiências, mas que, de certa maneira, né, cumpra e atenda um pouco o objetivo do curso, que é discutir essa temática que nós estamos aqui, que nós pretendemos realizar na sequência do curso. Tá certo? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso, mas é um pouco essa ideia, né? Então, eu vou aqui para a apresentação e vou mostrar para vocês agora o programa. Um pouquinho. Vocês podem perguntar, vão perguntando aí, que nós estamos aqui para resolver os problemas, todos. Então, aqui está a programação que nós organizamos, que vocês já receberam também. Então, hoje, então, é justamente essa nossa conversa aqui, que estamos fazendo, aqui no período da manhã. No período da tarde, nós vamos, na medida do possível, voltar todos, né, para discutir um pouco a questão das metodologias de pesquisa, de trabalho, qual é o nosso... Como que estamos trabalhando? Eu acho que não só nós, professores, relatar um pouco, né, como que... Terão 2 momentos, né, essa questão da metodologia. Hoje, que é um pouco... a gente inicia essa conversa, então, hoje à tarde, né? Não só nós, professores, mas gostaríamos também até de ouvi-los, né? Porque essa temática, como vocês já ouviram aqui dos colegas, ela exige uma reconfiguração, né? Das nossas metodologias,
Revisão bibliográfica, pode ser que no campo da filosofia dê certo, mas ela não é suficiente, né, para compreender de maneira mais profunda as temáticas, né? Ir a campo apenas e fazer diário de campo ou etnografia, cartografia é importante, mas precisa também de toda uma base teórica de discussão, né? Acho que entrar nesse debate. Então, compreender os conceitos e tudo isso. Por exemplo, quando o professor Silas relata com muita propriedade, acho que ele tem uma contribuição enorme, aí o Aurino também, nessa questão de pesquisa, eu vou chamar aqui pesquisa de campo, mas isso todos estão pautados por uma discussão teórica muito clara, né, muito profunda. Essa é uma das exigências para dar certo, né, uma pesquisa de campo de qualidade. Depois, então, nós encerramos o período da manhã com isso. Então, na quinta-feira, nós voltamos, eu e o professor Genivaldo, né, e a professora Nádia, não está aqui o nome dela, mas eu e a professora Nádia, nós estaremos presentes todos os dias, né, porque nós somos os responsáveis pela disciplina. Então, nós vamos discutir a questão da interculturalidade e decolonialidade. Já enviamos o texto, nós vamos depois indicar quais textos precisamente, para dar tempo para vocês dar uma olhada até no dia da aula, né? Depois, na quinta-feira à tarde, também, a professora Nádia e o professor Aurino vamos discutir a questão do tema da afetividade, sobretudo a partir de uma contribuição muito rica, né? O professor Aurino e a professora Nádia, discutindo essa temática a partir de Henri Vallon e outros autores. Será muito, muito rico, vocês verão. E na semana que vem voltamos, então, para trabalhar na segunda-feira de manhã e à tarde o tema da espiritualidade, né? Com o Aurino, o professor Mário, o Florhan e a Nádia também. Eu estarei presente aqui. E à tarde o professor Djailton e o professor Silas, né? Sobretudo a partir de uma perspectiva bastante, vamos dizer, não é inserida, militante, inserida na realidade, né? Situada. Situada, isso. Situada. Muito bem, alargada, né? Isso. E na quinta-feira que vem, voltamos, então, à noite, de manhã, discutindo aí a metodologia. Acho que aí teremos um conjunto de discussões que já teremos feito, e aí a gente volta, né? O professor Aurino também já se propôs a preparar um pouco, acho que para dar um rumo melhor, né, ao que nós vamos discutir hoje à tarde, e a partir do que nós discutimos até lá, e teremos aí uma boa contribuição, e enfim. Para aqueles que já estão pesquisando e para aqueles que vão se preparar para pesquisas, né? Não tem nenhuma dúvida. Seja de iniciação científica, porque tem alunos de graduação que vão entrar no mestrado, que estão no doutorado, quer fazer um pós-doutorado, enfim, para nós todos. E, para além disso, a questão de como trabalhar isso na sala de aula para aqueles que estão diretamente já trabalhando com seus alunos, né, na educação básica, na educação superior, tudo isso. E no final da tarde, regado a um bom vinho, né, Nádia, que nós vamos servir a todos, com queijo francês, então vocês vão servir, nós vamos terminar o curso, né, regado aí a um vinho, um queijo e algumas comidas típicas do Nordeste também, né, e é isso. Tá bom? O professor Alonso tem algumas questões no bate-papo, mas notadamente ligada à avaliação e à produção de artigos. Aí eu te deixo dar uma olhada, mas o que também podem se interessar a questão do conteúdo mesmo, viu? Os formandos, o pessoal que está inscrito no grupo, questões mesmo do conteúdo. Bom, tem a questão as questões são principalmente voltadas para a questão de avaliação, de quantas laudas seriam o artigo. Eu acho que isso talvez a gente visse depois, não é, Alonso? Ah, sim. Mas o artigo é só assim, rapidamente, é ali de 12 a 15 páginas, né? Espaço 1,5, tamanho 12. Mais ou menos isso que a gente tem porque é o que tem validade, assim. Se não for para livro, vai para uma revista, né? Então, podemos pensar num dossiê, numa revista, então tem todas as possibilidades.
Então, eu acho que eu respondi, né, a pergunta da Mariana e do Oswaldo. E do Harrison, sim, Harrison, nós vamos emitir um certificado, né? Inclusive, com todos com esse formato que está aqui o cronograma da disciplina, né? Vamos tirar o cronograma da disciplina, inserir aí certificado, eu e a professora Nádia e a professora Eliane, da pós-graduação aqui, nós vamos assinar esses certificados e não tem nenhuma dúvida, tá bom? Então, é tranquilo. Tá certo? Sim, quem se inscrever pelo formulário, eu convido vivamente que, sim, produzam o material. Não tem nenhuma dúvida, ele vai dar um prazo para isso, né? E estaremos aqui atentos para até orientar aí na produção desse material. O Lucas pergunta aqui se teremos uma breve apresentação pessoal do projeto ou pesquisa nesse momento das metodologias, tá bom? Sobretudo hoje à tarde a gente gostaria de ouvi-los, né? Um pouco. Tá certo? Data... Sim, é um artigo. E a Renata, data de entrega... Vamos combinar isso no último dia, tá bom? Porque aí, a partir do que vocês avaliarem do trabalho, das discussões que nós tivemos aqui, acho que no último dia a gente fecha essas propostas. Aqui está sendo propostas, tá? E no último dia a gente fecha essas propostas, pode simplificá-las, ampliá-las, aprofundá-las. Então, é isso. Ensaio artístico, maravilha. Ou será? Não tem nenhuma dúvida. Acho que tem as várias linguagens, né? As várias linguagens de se comunicar e promover o debate, né? Transmitir o conteúdo, vamos dizer assim, e socializar, é bem isso. Tá bom, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pode falar. Os professores também, se pensarem em alguma coisa a mais, fiquem à vontade. Tudo bem? Como é um processo de construção, aí gradativamente nós vamos, ao longo do trabalho, nós vamos movendo o processo, né, para também não haver um tensionamento, porque o trabalho online ele acaba criando um nível de tensionamento, porque a gente só está com uma pequena face, a gente perde a comunicação mais ampla. Aí o que eu vejo os alunos ficam num nível de ansiedade muito grande. Então, a lógica que nós estamos movendo, veja, não é uma lógica cartesiana, uma lógica assim de um sistema de avaliação, de disciplina, encontros, né, que permitam com que todos nós possamos aprender. Porque o nosso desafio nesse momento é encontrarmos formas de aprendizagens, né, que nos permitam enfrentar, né, e também celebrar a vida. Porque nós estamos em momentos de enfrentamentos, nos inúmeros desafios que estamos vivenciando, mas também estamos no momento de celebrar, né? Celebrar a possibilidade de estarmos nos encontrando. Então, tomem a disciplina como esse duplo movimento, né? Um movimento de resistência, um movimento onde a gente também vai estar desafiando as nossas posições, né? Porque nós vamos estar... a primeira grande tarefa nossa essa tarefa de nos incomodar, de sairmos desse lugar de que, ok, não tá tudo bem. Nós estamos em momentos de desafio, as coisas não estão bem. O Brasil está oferecendo osso para o povo, então não está bem. Então nós somos um povo, nós somos, estamos aqui há séculos, né? Nós recebemos os portugueses, os franceses, os holandeses aqui, nós alimentamos esse povo que chegou faminto,
E hoje nós temos uma possibilidade, veja, de reescrever, de repensar, de ver outras possibilidades, né? Porque esse não é o nosso Brasil, e esse não é um Brasil, veja, que seja viável para nós. Então, tem essa dimensão de resistência, mas também tem uma dimensão de celebração, porque se estamos aqui, é porque temos potências de vida, temos capacidade de reinventar, de repensar, de recriar, de transformar, mas isso começa conosco mesmo, né? Com essa tarefa de um deslocamento de mentalidades, um deslocamento de uma cosmovisão, né? De uma cosmopercepção que nos permita ocupar outros lugares. Que aí, além do vinho, a gente oferece também o beiju, a gente oferece aqui um peixe frito, a gente oferece uma água de coco para essa celebração, né? Com a celebração também da vida, né? Nós estamos nessa celebração da vida, de encontros, né, humanos, de encontros entre seres assim que no distanciamento da pandemia continuam buscando aquecer o coração, porque nós não estamos aqui por uma questão meramente de um cumprimento acadêmico. Cada um dos professores aqui estão já numa posição acadêmica que não precisariam estar nesses desgastes, né? Se estão aqui é porque acreditam, né, de estarem juntos com os alunos, com colegas, dizendo assim, olha, vai adiante, vamos, um vai construindo com o outro esse passo. Isso é celebração, isso é, veja, uma ótica de espiritualidade que nos comunga, que nos faz nos reconhecer, olhar um para o outro, né? A gente poder olhar um para o outro. Então, é esse o convite. Saiam da lógica do vigiar e punir, saiam da lógica de uma caixinha assim, formatada de vigilância, de burocrática, né? Venham para celebrar, para desfrutar, porque é bom aprender, é bom conhecer novas pessoas, é bom ver Nádia, é bom ver Alonso, Genivaldo, é bom ver gente que está dizendo assim, olha, tem outras possibilidades. A gente come osso hoje para se manter vivo, né, para seguir adiante a jornada, mas nós somos mais do que isso. Muito bem, professor. Viver a experiência do amor mesmo, né? Do amor. Acho que isso é fundamental. Essa é a minha aposta, né? Quando a gente se encontra, não é por qualquer, não é uma mera coincidência, não. É porque nós temos que nos encontrar nesse momento, né? Porque a gente pode ser não só sementes, pode ser também alimento, né? Pode ser alimentados, e acho que é essa troca de todos, né? Para sair um pouco dessa lógica, né? De um lado o sujeito, do outro o objeto, como costumeiramente a gente faz, né? É muito difícil, a gente sabe que é muito difícil romper com tudo isso no nosso dia a dia, mas ainda dá tempo a gente construir novos caminhos, né? Viver novas experiências. Professora Nádia, você gostaria de fazer uma saudação aí para a gente terminar aí o período da manhã? Ou os outros professores? Só indo no sentido dessa questão da celebração, não é, que vem, inclusive, às vezes, nos rituais de morte, né, de perdas, que temos muitas, tanto na França quanto no Brasil e no mundo com essa pandemia, mas nesses rituais a gente também oferece às pessoas comida e bebida. E isso me parece algo que é partilhado em várias culturas. E uma das coisas que eu desejaria aqui é exatamente quando tu falaste, Alonso, na questão de tomar um vinho nacional francês, quem sabe com um queijo coalho, tá? Então é um pouco nesse sentido que eu gostaria que a gente trabalhasse nessa co-construção de alguma coisa, que realmente é uma quebra do etnocentrismo, né? Isso não é fácil, é muito difícil. Por mais boa vontade que nós temos, a gente está sempre ligado
a cultura na qual a gente foi construído. Então, a questão é de ver essa questão da descentração. Eu acho que a colega, eu acho que a coordenadora Eliane do programa, eu esqueço o nome, então ela falou da questão, acho que ela é psicóloga, né? Então falou da questão dos desequilíbrios. Então a gente tem que se desequilibrar para construir algo juntos, mas algo que cada vez mais a gente pode dizer que mantendo nossas culturas sem ser submisso e sem a cultura do outro, uma cultura dominante, mas co-construir, quer dizer, não abafar também a cultura do outro, fazer algo juntos. E é uma das coisas que eu gostaria realmente assim que nós fizéssemos, né, nesse curso, essa construção que poderia, que seria, digamos, materializada por um produto final, para deixar marcas, né? Então, a questão que eu falei da herança e da transmissão. Eu fico muito feliz nesse curso, porque também eu vejo várias pessoas que eu digo que são meus filhos e netos acadêmicos e irmãos, né, espirituais. Então, isso é muito gostoso, assim, eu fico muito orgulhosa de ver as pessoas que, às vezes, eu vi adolescentes sendo professores universitários e com esse tipo de discurso, porque não é só um discurso formal, não é? É algo que vem no sentido de uma construção humana e do ponto de vista da humanidade, e a humanidade é aquela que não é Oriente, Ocidente, é gente que não é só para comer osso, né? É para celebrar a vida, mesmo quando a gente tem perdas em todos esses locais. Só isso mesmo, Alonso. Tá ótimo. Pessoal, então, não sei se alguém gostaria de fazer alguma... Acho que as questões já foram colocadas aqui no chat, né? O pessoal está fazendo bons elogios aí, com muita expectativa em relação ao nosso trabalho. E, então, a gente volta, então, às 14 horas nesse mesmo link, tá bom? Então, aguardo vocês lá e alguns não virão, outros virão, e assim nós vamos construindo a nossa caminhada. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, um bom almoço para nós aqui no Brasil. Na França, eu acho que é quase 16 horas. Ainda não dá para tomar o vinho. Então tá jóia. Beijão. Gente, obrigadão por tudo, viu? Até mais. Tchau, tchau.